Queimadas FM 87.9 e fique muito à vontade para interagir conosco. Pastor Jader, por que deputado federal? Porque a gente acredita que parte do que nós podemos fazer para dar base ao projeto que nós temos de apoio ao governo federal, inevitavelmente passa pela Câmara Federal. A gente percebeu que não adianta a gente trocar o presidente se nós não tivermos uma base de apoio para ajudar esses projetos a irem para frente, né? Percebemos também que muitas das vezes as emendas parlamentares que são enviadas aqui para o nosso estado na Paraíba são enviadas com um único objetivo de fazer o parlamentar aparecer, né? Às vezes uma praça, às vezes algo que funciona mais como um troféu do que como algo que realmente a comunidade precisa. Como, por exemplo, saneamento básico, segurança pública, iluminação pública e tantas outras questões que a gente, se fosse listar aqui, a gente ia ficar o programa todo. Então, eu acredito que como deputado federal, até também por uma questão de já ser conhecido numa parte considerável do nosso estado, eu vou poder ajudar muito mais a nossa Paraíba do que como qualquer outro cargo. Não desmerecendo os outros cargos, mas eu acredito que eu posso contribuir dessa maneira de uma forma mais substancial para o nosso estado. Pastor Sérgio Queiroz, por que Senado? Bem, são 30 anos já de serviço público na Paraíba, mais 18 anos de serviço social voluntário através da Fundação Cidade Viva, com várias ações, desde apoio a moradores de rua até ressocialização de presidiários e também passando pela parte de desenvolvimento de tecnologias, de desenvolvimento social, econômico. Eu me vejo agora incentivado a pegar tudo que eu aprendi nesses anos, também como secretário especial de desenvolvimento social do Brasil, cuidei de toda a parte social do nosso país. Do ano da pandemia, 2020, isso me deu um impulso de não apenas olhar os acontecimentos, mas a partir de agora ser um agente para a mudança do nosso Brasil, para um reequilíbrio entre os poderes da República, porque só o Senado pode fazer isso, né? Equilibrar o Supremo com o Legislativo, e isso vejo que estamos numa hora de definição no nosso país, uma hora em que princípios, valores, histórias de vida serão mais importantes do que partidos, dinheiro de fundo partidário e tudo mais. Porque Deus está em ação no Brasil e eu só vou avisar para a turma do fundão. Gastem, gastem e gastem. Porque de nada valerá com o que Deus tem e vai fazer no Brasil esse ano. Amém. Eu creio que esse dinheiro do fundão, a única coisa que ele vai servir é devolver um pouco à população do que eles tomaram. Não vai ter muita influência, não. Há controvérsias, né? Há controvérsia. Será que vai voltar para a comunidade ou isso vai voltar para aquele que comanda a comunidade? Uma pequena parte na compra de votos. É o que eles vão fazer. O pastor tá bondoso hoje. Uma pequena... Olha, se aconteceu o que aconteceu ontem em Teixeira, jantar, tanque de combustível, motociata financiada com dinheiro público, né? E não estamos falando daquelas que a gente grita com muito orgulho, eu vim de graça, né? Então, trazendo aqui para a política da Paraíba, desse angu, eu queria ver o posicionamento, hoje, o pensamento do pastor Jader, do pastor Sérgio Queiroz, com a política desse Estado. A política do Estado, ela está confusa, é uma política confusa, é uma política que, infelizmente, não adentrou no tempo da restauração do Brasil, que a gente começou em 2018, com um governo mais voltado a organizar as contas públicas, a transferir recursos para os municípios, para os estados. E a política na Paraíba também é marcada hoje pela incoerência, pastor Paulo. Eu a vejo como incoerente. E eu fico a me perguntar, para que serve mesmo partido político? Se há tanta mobilidade das pessoas de uma coligação para outra. A gente chega ao absurdo de ter candidatos a deputado federal de um partido, que tem o seu senador, mas que apoia o senador publicamente, o senador do outro partido. E vice-versa, é uma coisa muito complicada de se entender. Estamos aí há quase 12 anos de um modelo de governo
né, que é a fase que começa em Coutinho, passando agora por João Azevedo, que a gente teve, sim, alguns importantes avanços, há de se reconhecer, mas um governo pouco dialogal, sabe? Com pouco diálogo, um governo que, em decreto, né, fechou igrejas, na época que abriu bares, e eu não conseguia entender essa lógica. Gravei até um vídeo na época fazendo uma crítica respeitosa e construtiva ao governador e às autoridades da Paraíba. Vejo também a política da Paraíba como uma política de famílias. É como se a gente fosse comandado aí por 6 ou 7 famílias na Paraíba e nós não tivéssemos a oportunidade dos simples, né? Dos medeiros aqui, como o Pastor Jada, né? Queiroz como eu, dos Souza, né? dos Araújo, Dos Silvas, por que dos não? Silvas em geral, né? Que representam aí o sobrenome mais comum dentro do povo brasileiro. Então nós precisamos realmente, o povo de Queimadas, o povo da Paraíba precisa começar a olhar para outros horizontes, né, para um horizonte de, quem sabe até, né, deixar os que estão hoje desempregados por um período, para eles voltarem depois, seria uma boa, né? Imagina, trocar todo mundo, deixar só 4 anos desempregado, todo mundo, né? Todos os deputados federais atuais, vamos desempregar, deixar eles 4 anos para eles andarem mais na Paraíba, dar chance a outro, né? Então, eu não tenho nada contra as famílias em si. O que eu sou contra é o que eu chamo de monopólio da democracia, tanto pelas famílias e pelos partidos, que coincidentemente são das famílias. Então, para filho, para neto, né? nós vamos vivendo, é praticamente impossível você vir do nada e ingressar em uma posição de relevância na política paraibana. As pessoas estão votando pelo sobrenome, né? Pelo Estão sobrenome. votando pelo sobrenome e a gente está quase que numa monarquia imposta. Vai passando de pai para filho, quem determina quem vai ganhar ou quem vai perder é o sistema político, não é a vontade do povo. Obrigado, filho. E foi bem pontuado aqui a questão da pandemia. A gente teve uma amostra grátis aí do que seria comunismo e socialismo, né? Decretos que miravam diretamente apenas as instituições que mais ajudaram o povo. Durante o período da pandemia, inclusive, a gente teve pastores que passaram por depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade terríveis. E ovelhas? Se nós estamos falando de pastores que passaram por isso, né? imagina as ovelhas, como que estava o rebanho. Se o pastor estava assim, imagina o rebanho. Eu pastorei e vi. E percebendo isso, foi por isso que o senhor citou aí no início da nossa apresentação, que nós nos negamos a fechar a igreja, mas também não era uma negação no sentido negacionista, né? Uma abertura louca. Isso. Não, seguindo todos os protocolos, distanciamento, máscara, álcool em gel. Na verdade, a igreja era a única que seguia isso à risca mesmo, né? E mesmo assim foi a que mais foi mirada. E eu não posso enxergar outra coisa a não ser uma questão política. Porque na mente dessas pessoas, a igreja ela é política. E nós não somos políticos, não no sentido politiqueiro, mas no sentido de se preocupar com políticas públicas, com o melhor para o indivíduo, para a sociedade. E nesse aspecto veio lá Ministério Público, polícia na porta da igreja, mas graças a Deus nós conseguimos ficar de pé, né, e abertos e funcionando e socorrendo pessoas. Então o que nós estamos propondo aqui é que a gente faça essa autocrítica, de que até que ponto a gente vai continuar aceitando certos regimes ditatoriais e lembrar que liberdade nós não perdemos do dia para a noite, nós perdemos aos poucos. Eles quase que fizeram um teste para ver até onde eles podem ir. E se eles já perceberam isso, eu fico me perguntando, se nós permitirmos que essa política paraibana se perpetue no poder, nós estamos abrindo a nossa própria cova. É verdade. E outra coisa, o povo de Queimadas é inteligente, viu? Eles estão observando todos esses movimentos. A minha oração é que Deus dê discernimento às pessoas, para que elas entendam o que a gente está vivendo e não se deixe levar pelos novos conservadores, né? Perfeito. Parece uma pessoa que nunca foi nada e bota agora um hábito de freira querendo ser freira, né? Ou bota
um colar clerical, como se nunca foi nada, aí pronto, bota uma Bíblia É um debaixo sacerdote. do braço, agora virou o evangelista. Sacerdote, né? É. Então, pessoas que nunca defenderam as causas, né, que nós defendemos há muitos anos, né, pastor? Perfeito. Essa turminha O que fica ouvinte aí. sabe- Essa turminha aí do YouTube, né? Esses bonitões do YouTube aí, né? Esses comentaristas aí do YouTube. Turminha que nasceu ontem, né? Não sabe o que é que a gente vem fazendo pelas pessoas É há mais de verdade. 20, 30 anos. Contra o aborto, ajudando famílias, Exato. ajudando Restaurando casais, casamentos, tirando restaurando filho das casamento, drogas. tirando pessoas das drogas. É desse aí, jeito. Aí chega uma ruma de forasteiro para dentro do campo verdade. dos israelitas, querendo dizer ser o que não é. Né, Anderson? Você que tá aí, né, Anderson? Essa foi para você, Anderson. Lindão. Você é um lindão, Anderson. Pegou agora pesado. Anderson Silva. Anotem esse nome. E outra, Esse é e o outra lindão da coisa, viu? internet. Tem uma diferença muito grande entre tirar foto na igreja e ser igreja, viu, minha gente? É verdade. Outra coisa interessante também, eu depois vou dar uma olhada nisso. Não, tem que dar uma Chegar em casa eu vou olhada. dar uma olhada, é muito bom. O programa fica divertido com as perguntas. É verdade. Tem esses comentários ou tem mais? Tem um bocado aí. Tem outros comentários chegando, aqui. Tá chegando, devagarinho tá chegando. Daqui a pouco vai chegar coisa muito boa aí, eu acho que de João Pessoa. Tem uma família boa lá. Viu, pastor? E o que eu acho interessante, Como é o nome desse outro perfil aí? Conservador, o que é o nome dele? Conservador. Acorda Nordeste. Rapaz, tu E tá aí tudo dormindo perfil ainda. Fake, né? Tudo perfil fake. e o interessante, Aí ó, o pastor Acorda Nordeste não sabe de nada. Vai lá Acorda Nordeste. Vai fiscalizar no Google, né? As minhas defesas ao governo não são defesa de boca para fora como vocês, não. Eu dei, foi minha vida em Brasília, 3 anos. E faz 30 anos que eu defendo essas mesmas pautas. É isso aí. Deus te abençoe, meu querido. Aí, ó, Cícero Simplício, a questão da privatização no Brasil, os pré-candidatos concordam. Bem, privatizar aquilo que não funciona bem sendo público, né? Exato. Se você funciona melhor sendo privado e se você atende melhor às necessidades das pessoas sendo privado, por que não privatizar? A pergunta é essa. Ele Agora, fala sobre a privatização, acompanhei aí o Cícero Simplício, deixo aqui um bom dia para ele. Ele fala sobre a Eletrobras e a questão também da Petrobras. 2 mecanismos muito importantes aqui no país. aham. Petrobras é mais complexo, né? muito mais complexo, né? É. Porque criou aquela Não, coisa não da existe empresa uma fórmula nacional. simples para resolver isso. Não, é um problema sério que a gente É. tem. Eu acho que, a princípio, se a gente quebrasse o monopólio, já seria uma grande Isso. coisa. Isso foi criado lá atrás já, né? Se quebrar o monopólio, a gente já... Se outros grupos puderem... Mas ainda falando sobre a privatização, é uma coisa que precisa ser pensada seriamente pelo seguinte: se você privatiza também com uma empresa incompetente, você está trocando um serviço ruim por um serviço péssimo. Então nós precisamos ter uma privatização responsável. Isso. Né? Deve-se haver abertura de um processo licitatório. E, lógico, se já está dando certo na mão do Estado, o time que está ganhando não se mexe. Mas aquilo que pode ser melhorado, com certeza somos a favor. Pelo menos eu sou a favor. Isso. Só trazendo um pouquinho a questão do conservador, foi muito interessante. Os caras que hoje se dizem ser conservador podem até votar em algumas pautas, ou pautas não, alguns projetos de lei do presidente lá no Congresso. Mas quando chega no estado da Paraíba, é tudo esquerda. Pronto. É tudo esquerda. Resolvido o problema. Teve Tá resolvido o problema. Teve um pré-candidato ao Senado, que foi até o Cariri, região onde eu sou atuante, fazer entregas do governo federal e a gente ouviu o nome de todo mundo, menos do governo federal. Exato. Então, é complicado esse tipo de Fica situação. aí para saber quem que são os verdadeiros apoiadores. Quando chega no né? estado da Paraíba, é tudo esquerda. Pois é. Tudo dentro do mesmo coloio, tudo querendo Não, se reeleger. o oportunismo, os oportunistas são os nossos mais perigosos adversários. Não é nem a esquerda, é a Olha, falsa direita. É o que eu digo, não é a esquerda que me preocupa, é a falsa direita.
O movimento cristão conservador, ele é anterior, superior e muito mais poderoso do que o conservadorismo meramente político de alguns desses aí que vão se aproximando dessa pauta apenas por benefício de pragmatismo político, né? Exato. E que se eventualmente vier um novo presidente de esquerda, vão estar lá comendo na mão e que nós não queremos que isso aconteça, né? Que eu gostei muito da sua colocação quando você falou ali, pastor Sérgio, lá em Leonardinho, quando você trouxe a questão judaica. E é uma verdade isso. O conservadorismo vem do judaísmo, que nós abraçamos. Literalmente. É antes do Brasil existir. Sabe, Aí, olha, aí vem essa turminha falar de política Tá conservadora. Vocês sabem de nada, mano. Vamos estudar. Vamos estudar, molecada. Patentearam o conservadorismo. para um Patentearam agora é o partido. O meu partido é o Partido Conservador. Pastor Jada é um conservador de moita. Pastor Sérgio é um conservador de moita. Essa pergunta aí foi boa. Será que os governadores vão aceitar a proposta do presidente para reduzir o ICMS? Com a redução do ICMS, com a proposta de redução do combustível e outros produtos consumíveis, olha só. Acho que não, pelo menos alguns não, porque eles não querem a solução do problema. Eu tenho a impressão que tem governador do Nordeste que não quer a solução do problema. Está torcendo pelo caos, está torcendo para que a nossa economia não cresça, está torcendo para prejudicar o presidente da República. A inflação aumente. Exatamente. Com aquecimento. Então, o que é que eles fazem? Eles não estão interessados em que a solução seja dada digamos assim, pelo subsídio que o governo federal vai dar pelo zerar, né, o ICMS do Estado. O ICMS, é isso mesmo. Até porque se melhorar, se resolver o problema, o povo fica mais contente ainda com o presidente. Então é o seguinte, vamos criar o caos e a gente aparece como salvador depois. Olha, são 11 horas e mais 47 minutos. Nós estamos aí com o Jornal com Debate. Hoje, com a presença aí do pré-candidato pastor Sérgio Queiroz, pré-candidato aí ao Senado, e também o pastor Jade Medeiros, pré-candidato aí deputado federal. Mas eu quero voltar aqui rapidamente, porque nós estamos aqui com um pré-candidato ao Senado Federal. Queria que ele fizesse aí uma análise desse Senado Federal, o prejuízo que esse Senado Federal está dando ao país quando não aprova as pautas do presidente, porque é contra tudo aquilo que o presidente faz. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: qual é o órgão que pode interferir na dinâmica do Supremo Tribunal Federal? É o Senado Federal. Somente. Só o senador pode barrar os excessos do Supremo Tribunal Federal. Só o Senado Federal. E aí a pergunta se faz: o seu pré-candidato ao Senado, ele tem condições de pautar um processo investigativo contra um ministro supremo? Essas pessoas têm a isenção e a liberdade de chegar e defender os interesses do Estado e não os seus interesses pessoais? Porque hoje, pastor, a quantidade de pessoas e de senadores que são hoje dependentes do Supremo em alguma ação, que estão lá tramitando ou alguma investigação, jamais terão força. Foram Nem privilegiados, eles, né? nem seus familiares que lá estiverem. Porque às vezes até um senador, né, que possa não ter nada, mas de repente o pai tem, a mãe, o irmão, né? Que geralmente são famílias políticas, né, que nós temos visto na Paraíba. E convenientemente o STF não julga, né? Quase como uma carta na manga. Exatamente. Então, o STF só faz o julgamento daquilo que politicamente é viável para o STF. E teve uma pergunta lá atrás sobre... Foi porque Bolsonaro aprovou o fundão, perguntaram aí. O fundão, não, o presidente Bolsonaro não aprovou. Exato, ele vetou. Ele vetou. Agora, o Congresso Nacional, que a gente elege, derrubou o veto do presidente da República. Muitos desses deputados que estão querendo continuar aí. Muitos dos que estão querendo continuar aí, inclusive na direita paraibana. Exato. Eu, particularmente, sou extremamente contra ao foro privilegiado. Eu acho que poucos países do mundo têm essa prerrogativa para a quantidade de agentes que tem no Brasil. Parece que são 50 e tantas mil pessoas no Brasil. 55 mil que tem esse tipo de foro privilegiado. Não é isso que facilitou
que esculhambou a coisa. Eu sou contra o foro privilegiado. Todo mundo tem que ser julgado pelo o juiz natural mesmo, de primeira instância. Talvez alguns casos excepcionais, como presidentes de poder, Isso. o presidente da República, o presidente do Congresso, né, do Senado, da Câmara, o próprio presidente do Supremo, né, que aí seria o Congresso. Eu Julgador. entendo que tem todo mundo ir para a primeira instância. Por quê? Eu não estou dizendo que eu não acredito e não confio no juiz de segunda instância, que são os desembargadores estaduais e os desembargadores federais. Eu não estou dizendo que eu não confio neles, mas eu vejo muito mais coerência nas decisões de primeira instância, porque são juízes concursados. Perfeito. São promotores concursados, são procuradores concursados, né? Então a gente tem isenção quando a gente é concursado e está ali. E eu acho, inclusive, que deveria ser um critério para chegar ao STF. Ali, ó. A gente ali tem condição de ir brincar e bater. Nós temos que acabar com esse foro privilegiado. Deixa só algumas autoridades, o governador, aí seria no TJ, entendeu? Os líderes de cabeça de poder, presidente de Câmara, presidente municipal, prefeito de uma cidade, talvez um foro privilegiado, você estender isso para todos. Não, chefes de poder. Isso. Eu concordo plenamente com o pastor Jader. Essa questão de ter concurso público, né? Seriam homens que realmente viessem do direito, não advogados, aquelas coisas todas, mas homens que viessem do direito, que passassem pela primeira instância. Com histórico de advocatício até questionável, né? Isso, que passassem pelo concurso público. A interpretação da Carta Magna varia de acordo com o réu. Exatamente. É comum a gente ouvir o termo, o STF mudou o entendimento. Isso ficou muito horrível. comum. A Constituição, cada um criou a sua, de acordo com os seus interesses. Os ministros, hoje eu me lembro nos anos 80, que eu sabia decorado os jogadores da seleção brasileira, do Flamengo, sabia dos reservas. Hoje, se você perguntar a um jovem no Brasil se ele sabe a escalação da seleção brasileira, ele talvez não saiba 4 nomes. E olhe lá, mas hoje quase todo jovem que tem acesso à internet sabe o nome do ministro supremo. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu. Um excesso de exposição. Só quem sabia nome de ministro eram os advogados, porque a gente via as decisões da jurisprudência. Tinha que chegar lá. Nas bancas, né, da Faculdade de Direito, as decisões, os acórdãos, que vinham em papel, né? A gente assinava os repositórios de jurisprudência do Brasil, aí a gente sabia um ministro ou outro Supremo. Mas hoje não. Eles se popularizaram tanto, eles foram tanto para o fronte, eles se tornaram tão políticos, se tornaram tão, eu diria, parciais em alguns pontos, que as pessoas os veem mais como partidários do que como ministros. Agora, poucos têm coragem de dizer isso. Bolsonaro vem passando por uma dificuldade muito grande naquela Câmara. Qual seria ali um pouco da solução para aquele negócio, homem de Deus? Trocar a Câmara. Os componentes. A solução é o voto. Quem tem um celularzinho na mão hoje só vota errado se quiser. Então nós podemos pesquisar a história das pessoas, acompanhar como votaram aqueles que você colocou no poder. Eu constantemente divulgo, veja como votou cada deputado, né? Por pautas interessantíssimas que não são divulgadas. Algumas mídias, inclusive, até recebem dinheiro para não divulgar o voto contrário daquele deputado em relação ao seu povo. Tem deputado do PT agora se manifestando contra a redução de ICMS. O mesmo que questiona o preço do combustível, agora também questiona quando o presidente toma uma medida para reduzi-lo. É um paliativo. Às vezes nós precisamos de soluções temporárias, enquanto temos tempo para pensar em algo mais definitivo. Talvez uma revisão da política de preço da Petrobras, tudo mais. Mas e enquanto isso, a gente vai ficar aqui sofrendo? Então veja que o discurso não é resolver, é criar o caos, porque no caos essa questão politiqueira se sustenta. Por que nunca resolveram a questão da seca? Por que nunca ninguém teve interesse em sanar isso? Porque como é que eu vou prometer dar mais um carrinho-pipa? Como é que eu vou prometer dar algumas migalhas? Se eu sirvo um banquete, as migalhas perdem seu efeito. Então o político, ele se alimenta, o politiqueiro, ele se alimenta da desgraça. Resolver não é interesse dele.
Eu quero que o pastor Jader traga agora para nós quem era Lula e depois o pastor Sérgio, que passou 3 anos lá no palácio ali, envolvido com o trabalho, né, com o presidente da República. Fale dos projetos de Bolsonaro e o que o Bolsonaro fez. Boa. Vamos lá. Olha, Abraham Lincoln disse que para conhecer um homem a gente só precisa dar poder para ele. Perfeito. Você está falando aqui com um eleitor de Lula. Eu acho que dificilmente no nosso Brasil, um ex-eleitor, corrigindo minha palavra. Ex-eleitor. Né? Eu digo eleitor porque eu ajudei a elegê-lo. Hoje não mais. Dificilmente no Brasil, naquela época, nós temos nordestinos que não se emocionaram com a posse do ex-presidente. Eu chorei. Exato. Aquele discurso dele em cima daquele carro de som. Eu lembro de ter pensado, talvez pela minha imaturidade ou pela minha esperança, né, um jovem esperançoso, meu Deus, um nordestino chegou ao poder do nosso país, né? E eu fiquei muito feliz. Justiça seja feita, nós tivemos muitos avanços no primeiro governo Lula. Mas olha que coisa interessante. Descobrimos uma coisa chamada mensalão, que nada mais é do que uma mesada de 30 mil por mês para que os deputados votassem as pautas do governo. Absurdo. Né? Imagina você receber todo mês 30 mil reais de propina para dizer sim ou não para determinados projetos que o executivo manda para a Câmara. Então, o que nós vimos aí não era fruto de um excelente trabalho de articulação. Inclusive, quando o Rodrigo Maia disse o que está faltando ao governo Bolsonaro é articulação. Quem me assiste agora pela internet, ó, a articulação que ele estava falando era esse tipo de jeitinho aqui, né? As verdinhas. Então, esse tipo de articulação tem que faltar mesmo. É o que nós estamos fazendo, pastor Sérgio Queiroz e eu estamos rodando essa Paraíba, fazendo articulação de verdade, conversa com apresentando ideias, locais, exato. Com empresários. A gente não está conversando com o prefeito. Ninguém está oferecendo Hoje tanque de combustível, ninguém está dando uma lá da cá. A Paraíba é conversar com o prefeito. O deputado vai conversar com o prefeito. Muitos radialistas nos perguntam isso, né? Então, aproveitando para responder a pergunta aqui, eu quero saber como o Sérgio irá conseguir 800 mil votos. Com muito trabalho. Né? Essa Com pessoa que está perguntando luta. isso é porque sabe como conseguir de outro jeito. Tu sabe outro jeito? Hein, Anderson? Tu sabes outro jeito? Sabe, com certeza. De conversa a conversa, de família a família, construindo o novo. E a onda está aumentando, eles estão ficando preocupados. Uma coisa você pode ter certeza. A onda aumentando e eles ficando preocupados. Exato. A gente crescendo e a turma ficando preocupada. Uma coisa você pode ter certeza, Anderson. Não importa quantos votos nós teremos, mas cada um deles veio de graça, viu? Veio de graça. Resposta boa! Essa foi boa! Não importa quantos votos teremos, cada um todos veio de graça. Vieram de graça. Uhul! Só vamos gastar o nosso prato de comer. E as pousadas baratas. As pousadas baratas, com risco de pegar uma chanha. Mas é aí que nós vai. Na casa embora, de um, na casa de outro. Ô, resposta boa pra esse rapaz. E tem mais, viu? E tem mais. Sem trocadilho, ainda correndo das baratas. Tem certas vitórias, meu amigo, que é derrota. São vergonhosas até comemorar. Correndo das baratas. Eu corri de uma baratinha numa pousada num canto ali que eu não vou dizer não. Não diga não. É desse jeito. Eu lembro, eu particularmente votei em Lula 4 vezes. O senhor errou mais que eu, então só votei não, mas uma. é para aqui não. Mas eu só votei. Peraí, eu votei em 89. Entendi. Votei em 94. Votei em 98 e 2002. Em 2005 descobri que era ladrão, porque tá. Aí se o senhor votasse de novo, o senhor estava conivente. Agora, rapaz, eu nunca votei em Lula. Aí nem em comecei a 2002, quando ele ganhou. Tá vendo? Eu votei. Mas, não estou dizendo que o PSDB era coisa boa, não. Mas Não. a gente, naquela época, achava que o PSDB era direita. Então, como eu sempre tive uma visão mais à direita, então eu não votei em Lula nunca, ó. Eu tava naquela do Leonardo, né? Che Guevara, tal, aquela coisa toda, tá? E porque o discurso da esquerda é lindo. Não, o discurso da esquerda é maravilhoso. Veja bem, terra, vamos falar de terra. E da falsa direita também. É bonito também. É bonito também, mas olha que discurso lindo. Você tá com essa terrinha aqui, meu filho. Coloca essa bandeira aqui na sua terra. Enquanto eu estiver no poder, ninguém lhe tira daí. Aí o cara diz, rapaz, esse é meu herói. Aí aparece um que nunca foi bom de conversa, até muito bruto nas palavras, mas ele diz, qual que é o problema aí?
300 mil títulos de terra, está resolvido. Não importa se vai votar nele ou não. Eu pergunto, quem é o cabo que defende de verdade? Como eu disse, a política antiga, principalmente de esquerda, ela se alimenta da miséria. Se ela resolver o problema, ela não se sustenta mais no poder. É desse jeito. Então, belas respostas, né, para bons questionamentos. Ô pastor, só uma pergunta aqui. Diga aí, Jota. Os brasileiros só conseguiram saber o que é esquerda a partir do momento que Bolsonaro está no poder? Olha, eu acho que depois de 88, depois da Constituição de 88, que veio digamos, a criação dos partidos, o retorno dos partidos e tudo mais, uma nova Constituição, a gente achou que tinha chegado, digamos, em um equilíbrio político, né? Todo mundo achava que era centro, naquela época, no início. Não, agora a gente chegou no centro, tá todo mundo ali mais ou menos caminhando em pautas comuns, né? As pautas de liberdades, as pautas de direitos sociais e tudo mais. Mas o que a gente não via é que havia uma esquerda que estava tendo o monopólio da política, sem a gente perceber. PSDB, não vamos misturar com Lula, então era sempre aquela briga PSDB-PT, mas na verdade ambos com pautas muito parecidas. Então Bolsonaro fez o quê? Deu ao Brasil a chance de ver uma outra face da moeda. Então, mesmo que você não goste do bolsonarismo ou do que o presidente significou no Brasil, se a pessoa tiver a mínima seriedade no reconhecimento, vai ver que o que houve de 16, 17 para cá foi uma oportunidade das pessoas pensarem fora daquilo que era a bolha de todo sempre. Então, o que é que eu sugiro para você, brasileiro? Tem uma curiosidade de entrar nos portais do governo federal. Entrem lá. A sua dúvida é o quê? É sobre o que o governo federal tem feito por direitos humanos? Entra lá. Portal da Transparência, da Mulher Feminina e Direitos Humanos. Porque lá tem as notícias oficiais, tem os números oficiais. Se a sua questão é uma questão mais humanitária, a pauta social, entra lá e faz isso. Entra no Ministério da Cidadania e faz isso. Inclusive uma crítica construtiva. Eu acho que um dos maiores defeitos do governo Bolsonaro foi a falta de comunicação do que foi feito. E ele fez muita coisa. Do que ele vem fazendo. E ele fez muita coisa. Inclusive, é o caso de se repensar a publicidade, inclusive na Rede Globo, que é o que o povo que é contra ele assiste. Né? Porque é um grande canal para se divulgar os feitos do governo, ok? Então, são críticas construtivas que eu gostaria de fazer, porque o governo fez muita coisa que o povo não sabe. Mesmo com pandemia. Exato, e mesmo com pandemia. Uma pergunta de Valdemir Domingos da Silva. Vocês não vão ao supermercado, eu acho que ele deve estar falando sobre o quê? A questão da inflação. Da inflação. Valdemir, a inflação não foi trazida por esse governo federal. Vamos ser sinceros? Quem foi que fechou a economia do Brasil no momento que ela estava retomando a crise Dilma? Isso. Quem foi que fechou o Brasil afetando empregos? Quem foi que desempregou pastores? Eu estou dizendo até assim, tirou o sustento de pastores. Isso. Quando fecharam a igreja. Não, o pastor faz o culto online e o pastorzinho lá do sítio. Isso. Que passou muitos ali, na internet que às vezes divide a feira com... Isso. Com o irmão. Com o irmão. Um padre mesmo. Né? Do mesmo jeito. Então, nós temos que ser francos, Valdemir. O que estamos vivendo, meu irmão, é a consequência de uma... Da política fecha tudo. Política fecha tudo. E, ao mesmo tempo, da Covid internacional, que afetou toda a sistemática, o planeta. O combustível não só subiu no Brasil, ele subiu em outros países. Muitos europeus, inclusive. Muitos países europeus com a gasolina mais cara que a nossa. E outra coisa... Não, eu não estou dizendo que isso justifica. Eu tô querendo explicar o tema e dizer que o governo federal pode fazer e pode fazer, está fazendo. Está fazendo. Você veja o auxílio emergencial, que eu participei da construção. Eu fui um dos criadores ali dos mecanismos
de transferência do auxílio emergencial para o Brasil inteiro, 67 milhões, quando fui secretário, 67 milhões de pessoas, quando fui secretário de especial desenvolvimento social. Então, se não fosse aqueles R$600, nós ainda estaríamos pior ainda. Os estados e municípios nunca receberam tanto. Tá? Agora é muito fácil, Valdemir, a gente falar. Muitos falam do governo Lula, que foi uma bênção, que cresceu, que o Brasil fez e aconteceu. Escuta. Que ia acabar com a O fome governo também do Lula país, né? tinha vindo de todo um processo anterior de ajuste econômico que o Brasil passou. Então Ele pegou o bonde andando. Ele pegou o bonde andando. Bolsonaro pegou o bonde do PT destruído. Fora dos trilhos. Precisa ser sincero com relação a isso também. Destruído. A gente teve que fazer com que o trem primeiro fosse colocado duramente no trilho. Quando o trem começou a andar, veio a pandemia. Isso. Aí agora a gente está voltando a crescer. E ainda assim somos 10ª economia mundial. A taxa de desemprego diminuiu. Isso. Né? Governo federal. Agora caiu para níveis de antes da crise de 2015 de Exato. Dilma. Olha só. Era 14 milhões de pessoas desempregadas. Hoje Exato. chega a 12 mil, né? Isso. Então nós reduzimos. Reduziu. Nós reduzimos 12 milhões, de 14 para 12 milhões. Então, isso é feito do governo federal. Tá? Engraçado é que as mesmas pessoas que hoje reclamam da economia são os mesmos que disseram, fica em casa, a economia a gente vê depois. Então, assim, nós estamos vivendo uma realidade que se não fosse esse governo que estivesse aí, seria muito pior. Muito pior, não tenho dúvida disso. Sobre a questão da corrupção, tem jeito lá no Congresso? Tem sim. Porque é o seguinte, é uma coisa que a gente precisa parar também de fazer, é de separar a classe política do povo. Porque a classe política veio do povo. É. Né? São pessoas como nós que nós colocamos lá. Né? Mas a corrupção começa de baixo também. Quando nós anunciamos nossa pré-candidatura, eu tenho certeza que com o pastor Sérgio deve ter sido assim também, não faltou pedidos. O que é que você vai me dar em troca de eu votar em você? O povo foi doutrinado ao toma lá da cá. A pessoa que coloca um gato de energia, um gato d'água, isso é uma forma de corrupção também. A pessoa que oferece um suborno a alguém lá no Detran para poder passar o carro irregular. A lei do gesto leva vantagem em tudo. Exato. Então, essas pessoas, elas aceitaram a corrupção como algo normal. Então, eu acredito que o que nós estamos vivendo hoje não é apenas a pré-candidatura de pessoas da igreja, de pessoas com princípios, de pessoas que... Mas é um movimento novo, onde a gente está tentando levar conscientização para as pessoas do seguinte, olha, vamos rever o que é fazer política. E vamos mudar essa concepção, como a gente acabou de falar aqui. Muita gente está com muita segurança que vai ganhar por causa de um Deus chamado Mamon. Para quem não entendeu a confiança... Dinheiro. Para quem não entendeu a referência bíblica, Mamon é um Deus que se atribui ao dinheiro, um falso Deus que se atribui ao dinheiro. Então as pessoas estão com essa confiança. Olha, nós vamos ganhar porque nós temos dinheiro. E por que eles têm tanta confiança nisso? Porque eles estão dizendo para você, que está me ouvindo agora, eu posso lhe comprar. E chegou a hora da gente mostrar, eu não estou à venda. Essa é uma grande parcela para a gente acabar com a corrupção, pastor Sérgio. Como procurador e ex-auditor federal, eu trabalho combatendo a corrupção há 25 anos. Continuo como procurador e continuo com essa meta de trazer não só a pauta da corrupção novamente para um discurso cada vez mais amplo nas escolas, né, com as crianças, mostrando que a corrupção começa em casa, com as pequenas coisas. A gente tem que mudar o tecido social. O tecido precisa ser mudado. Então, ontem eu encontrei uma pessoa que disse assim, não, olha, eu gosto de tudo certo, tal, eu apoio fulano, eu tinha um emprego comissionado, mas eu não vou trabalhar não, porque eu sou comissionado. Isso como é? Porque comissionado não trabalha. É uma nova categoria. Então, a gente está, como diz a Bíblia, a gente está coando mosquito e engolindo camelo. Isso. Dentro das nossas próprias vidas. Então, essa pauta é uma pauta que a igreja tem muita responsabilidade. Isso. Antes de mais nada, trazendo para dentro de si o juízo, o julgamento para dentro de si. Como a gente tem visto, quando os líderes não trazem, Deus traz à tona. Exato. Literalmente. Exato. Então, Literalmente. quando se tenta colocar, digamos, poeira e sujeira debaixo do tapete, a minha oração é que Deus levante todos os tapetes. Exato. Não importa Por de quem aí. seja o tapete. De quem seja, todos os tapetes, né, que tem sujeira, para que a gente possa pensar em ter um país não perfeito, mas um pouco mais justo e correto.
Segurança nas urnas eletrônicas, vocês estão Boa realmente confiável? Exatamente. Olha só, eu tenho dado uma resposta que eu acho que é uma resposta muito ponderada. Não há segurança absoluta em nada na vida. Ninguém está 100% seguro em nada na vida. Mas o próprio STF diz que Pois é é. seguro Mas vamos lá. o voto. Tudo que é humano é falível. Quando a NASA mandou a Challenger para o céu, aquele ônibus espacial, aqui é 100% de segurança, 100% de segurança, ele explodiu Weibo foi. diante dos olhos do mundo inteiro. Titanic era inafundável. O Titanic ninguém poderia afundar, Nem Deus. nem Deus. Vinha lá. Então, qual é a minha visão sobre urna eletrônica, sobre tudo? Quanto mais segurança, melhor. Exato. Se pode, veja Melhorar. bem, melhorar, colocar uma impressorazinha para eu ter ali o meu comprovante, para eu botar na urna o voto, para eu conferir, por que não? Explicar que voto impresso não é você pegar um papelzinho papel e levar para escrever. casa. Não. Já É sai. você visualizar O seu o voto. seu voto num papel E botar na urna. Exato. Aí, se tiver dúvida quanto à contagem eletrônica, Tem como você fiscalizar. pega a depois. contagem eletrônica e vai ver Os no votos que estão na papelzinho urna. Agora, se fosse no caso, como a gente vai ao supermercado, a gente compra um produto e automaticamente a gente recebe a nota. Seria Não, isso não é bom. Não, o aí correto não é na bom, hora de porque votar. eu não, voto de não, caberia. não. Aí, se eu Não. saio com o comprovante de em quem eu votei, Não, aí tá os errado. políticos que compram um voto vão pedir o meu voto. Exato. É O verdade. comprovante de que eu votei Exato. nele. Não é sair. Entendeu? O comprovante Não é imprime, que foi o que a esquerda divulgou. A esquerda divulgou que a Isso. pessoa saía com voto para Isso. mostrar o voto Exato. para qualquer pessoa. Não. Você vota, confere e Exato. insere. Olha, para um bate-papo desse, com duas pessoas como vocês, precisaríamos de muito, mas muito mais tempo. Uhum. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria que o pastor Sérgio e o pastor Jader fizessem suas considerações finais, né? E já queria agradecer a Pronto. ambos. Obrigado, pastor. Sou Sérgio Queiroz, procurador federal e pré-candidato ao Senado, pastor licenciado, pré-candidato ao Senado na Paraíba, apoiando a continuidade das reformas que foram feitas no governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo caminhando a nossa própria estrada aqui, porque nós sabemos o que é melhor para Paraíba, porque somos daqui, vivemos aqui, militamos nas causas do conservadorismo antes de surgir qualquer fumaça sobre esse tema na Paraíba. Então, procurem saber a respeito das minhas ideias nas redes, entrem, por favor, se puderem e quiserem, no meu Instagram, Sérgio Queiroz Oficial. Sérgio Queiroz Oficial e no Facebook, Sérgio Queiroz apenas. Um grande abraço e deixar aqui um grande abraço para os apoiadores e também pelos opositores, né? Porque todos merecem respeito e são dignos de nosso amor, nossa consideração e as nossas orações de bênção a todos. Muito obrigado, pastor Paulo, toda a equipe da Queimadas FM. Para mim foi uma honra estar aqui. Obrigado a você pelo seu tempo, pela sua audiência, pelas suas perguntas e questionamentos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E quero convidá-lo também a me acompanhar no Instagram, PR Jader Medeiros. PR Jader Medeiros. No Facebook, PR Jader Medeiros também. E eu sou o pastor Jader Medeiros e agradeço a Deus pela sua vida e pela sua audiência. Obrigado, pastor. Quero agradecer a você, pastor Jader, também a pastor Sérgio.